De um dia para o outro, o mundo é dominado por sombras. Agora você deve se agarrar a qualquer tipo de luz para se proteger. Se sua luz falhar, as sombras irão te consumir por completo. Hoje iremos falar de O Mistério da Rua 7, um filme que eu acho bem legal, mas é pouco conhecido. E neste vídeo tentaremos chegar a meios para sobreviver nesse mundo dominado por sombras. Será que é possível? É o que iremos ver, mas antes, deixe aquele like, inscreva-se e ative o sininho para não perder os lançamentos do canal. Também me siga nas redes sociais que vão estar aí na descrição. Isso dito, vamos pro vídeo. Tudo começa num shopping, onde de repente há uma queda de energia. Quase todos no lugar desaparecem num piscar de olhos. Apenas o projetista e o segurança permanecem a salvo. Isso porque, quando a luz faltou, eles tinham algum tipo de luz com eles. E as criaturas que vemos nesse filme, e que não sabemos o que são exatamente, atacam quando o ambiente está completamente escuro. As coisas em si são sombras, ou como dizem no filme, almas. Sabendo que as coisas só irão te abduzir se você estiver na completa escuridão, temos um método de como sobreviver a essas coisas. Basta você ter algum tipo de fonte de luz consigo a todo momento, mesmo que fraca, que você estará teoricamente protegido. Só que infelizmente nada é assim tão simples, porque parece que essas coisas de algum modo afetam os objetos que emitem luz. Por exemplo, se você tivesse uma lanterna à base de pilha e tivesse colocado pilhas novinhas, pode ser que ainda assim a carga da lanterna acabe em 5 minutos. Além disso, quase todos os carros pararam de funcionar. Então veja, a maior arma da humanidade contra essas coisas não é tão confiável, pois essas criaturas de algum modo interferem na energia elétrica. Desse modo acaba sendo bem aleatório o que ainda continua funcionando e o que não. E mesmo as coisas que funcionam não parece que vão permanecer assim por um longo tempo. Outra coisa, quando é dia os personagens aqui estão a salvo. Mas o problema é que a cada dia o sol nasce mais tarde e se põe mais cedo. Inclusive há um medo de que chegue um momento em que não haverá mais dia. Se for o caso, a única coisa que os personagens podem fazer aqui é adiar suas mortes, porque sem o sol, o fim da humanidade é só uma questão de tempo. Pelos seguintes fatores: sem o sol, as plantas não têm como fazer fotossíntese, os vegetais seriam os primeiros a desaparecer da face da terra devido a isso, e com eles, os animais herbívoros que têm essa fonte de alimento. Nós humanos então não poderíamos viver da agricultura nem dos animais que morreram pela falta de plantas e vegetais. Claro que se poderia criar uma estufa para cultivar certas culturas, mas para isso é preciso energia elétrica, uma coisa que não podemos contar tanto nas atuais circunstâncias. Pior que isso, a Terra entraria numa era do gelo, já que com essa noite eterna a temperatura cairia radicalmente. Isso congelaria lagos e oceanos, o que iria interromper o ciclo da água. E aí, meu amigo, sem comida nem água, o fim seria uma questão de tempo. Os personagens poderiam alongar um pouco suas vidas, mas a humanidade como um todo seria condenada. Claro que aqui estamos considerando o cenário de que eventualmente o planeta entraria num estado de noite eterna, mas isso poderia não acontecer também. O próximo personagem que vemos aqui é o Luke. Ele acorda normalmente e, embora houvesse a falta de energia e o elevador não estivesse funcionando, ainda assim isso não anunciava o que estava por vir. E Luke tem um pequeno vislumbre do que está acontecendo ao que sai na rua e vê a cidade toda mergulhada num completo caos. Mas por que Luke também não desapareceu? Porque ele tinha dormido à luz de velas. Assim, quando faltou energia, havia algum tipo de luz ao redor dele. Esse acaso salvou sua vida. Uma coisa interessante de se mencionar é que o fogo parece ser uma fonte de luz mais confiável aqui, porque não só o Luke como outros personagens se salvaram graças à luz do fogo. As criaturas tentam sabotar a luz do fogo também, mas ainda assim parece que eles não conseguem afetar tanto o fogo quanto a energia elétrica. Passa-se 3 dias, e é quando Luke vê uma fonte luminosa no meio de todo aquele breu. Um bar se destaca na escuridão. No bar, Luke conhece um garoto chamado James. Ele é o filho da atendente que trabalhava naquele lugar. A mãe dele tinha saído não havia muito tempo, isso porque um homem passou lá falando que havia uma luz vindo da igreja. Desse modo, a mulher foi lá investigar o que era. A pergunta que não quer calar é por quê? A mulher estava num lugar seguro onde havia luz e ela sai dali porque tem uma luz vindo da igreja? Não faz sentido nenhum tomar essa decisão. Mas tá, outras pessoas chegam naquele bar. Primeiro a Rosemary, ela é uma fisioterapeuta. E ela se salvou, pois na hora que houve o apagão, ela tinha saído do hospital para fumar. Assim, no momento que ficou tudo escuro, aquela luz de isqueiro a protegeu. É a primeira vez que vejo um cigarro salvar a vida de alguém. E vale ressaltar
Rosemary é a segunda pessoa que se salvou graças à luz do fogo. Fora que vemos em alguns momentos fogueiras na cidade. Se as coisas pudessem simplesmente acabar com o fogo, não haveria nenhuma fogueira, sendo assim, um ponto a mais para essa fonte de luz. Para se proteger da escuridão, tanto a Rosemary quanto o Luke se cobriam com todo tipo de objetos luminosos pelo corpo. Quando estão os três no bar, de repente eles ouvem uma voz lá fora pedir por ajuda. O que fazer numa hora dessas? Ajudar essa possível pessoa necessitada ou não? A melhor decisão para se manterem vivos é não ir, porque é muito estranho uma voz de repente chamar por ajuda no meio daquele breu. O Luke está decidido a não ir, mas devido a uma pressão do grupo, tanto do James quanto da Rosemary, ele se vê obrigado a ir ajudar aquele desconhecido clamando por ajuda. Só que o Luke poderia ter falado para eles: eu não vou, porque isso pode ser uma armadilha. Afinal, ele sabia que as almas imitavam vozes humanas para atrair suas vítimas para a escuridão. Isso porque o Luke tinha assistido a uma transmissão de um senhor que relatava que a coisa tinha imitado a voz do irmão dele, que havia falecido anos antes. O homem na transmissão falava duas coisas importantes: a coisa engana para te atrair para a escuridão, e mais importante, ele falava para não confiar em nenhuma fonte de luz que não esteja em suas mãos. Mas esse segundo conselho eu explico melhor depois. A questão é, o Luke em nenhum momento contou aos outros que as almas imitavam vozes humanas, e portanto nenhum deles deveria confiar nas vozes que ouviam na escuridão. Eu no lugar dele teria falado tudo isso para a galera, e se mesmo assim eles quisessem ir, eles que fossem sozinhos. Só que o Luke a contragosto vai atrás do homem necessitado. Tudo bem, se ele tem que ir, haveria algumas coisas que ele poderia fazer para se proteger. Primeiro, que ideia é essa do Luke de ir buscar o cara só com uma lanterna e uns sinalizadores? Cara, ele poderia encher o corpo de luz como normalmente fazia para andar no meio da noite. Melhor, os outros poderiam ir com ele, desse modo, com todos bem equipados, com várias luzes, um poderia cobrir o outro e garantir que ninguém ficasse sem nenhuma luz. Assim estariam todos muito bem protegidos. Mas acima de tudo, o que eu faria seria pôr fogo nesses veículos espalhados pela rua. O fogo causado pela explosão iria iluminar por completo as ruas. Na sala do gerador havia muita gasolina, e aliás é importante mencionar que aquele bar estava funcionando porque a energia elétrica ali era alimentada através de um gerador à base de combustível. Eu usaria o combustível que tinha de sobra para queimar os carros. A verdade é que havia várias opções para fazer aquele resgate de maneira mais segura do que ir lá apenas com uma lanterna e alguns sinalizadores. Luke acha o homem debaixo de um ponto de ônibus que estava iluminado. Este lugar estava iluminado, aliás, porque ele era um projeto sustentável da cidade em que a luz era carregada com energia solar. Só que, como sabemos, o sol não é tão confiável agora. Tanto é que depois, quando os personagens passam pelo local de novo, vemos a luz daquele ponto de ônibus apagada. Luke pega o homem, que descobrimos ser aquele projetista de cinema do início do filme, e o nome dele é Paul, aliás. Ele tinha sido arrastado pela coisa quando a luz dele falhou. Mas de algum modo a luz voltou e daí ele conseguiu voltar do lugar para onde foi levado. Então ele foi rumo àquele ponto de ônibus que ainda estava iluminado. Essa parada é toda estranha, porque quando aquelas coisas pegam a pessoa, elas levam só a pessoa. Tipo, as roupas caem no lugar e nada que não seja orgânico é levado. Então como ele estava com a luz e roupas depois de ser capturado? Não faz sentido. Luke segura o cara e tenta voltar para o bar. A luz dele falha, né, e ele usa os sinalizadores. E depois ele acaba caindo, torce o pé, mas no final os dois chegam ao bar. Já no bar, o Paul conta a história que acabei de contar, de como ele foi arrastado e depois voltou. E ele também está com muita dor de cabeça, talvez tenha sofrido alguma contusão ou algo assim. No bar as luzes começam a falhar, então eles vão até o gerador e o alimentam com mais gasolina. E ali há bastante combustível, então teoricamente eles estariam de boa por um tempo. Só que Paul diz que isso não importa, independente de se tem gasolina ou não, o gerador eventualmente irá falhar, como as lanternas, as pilhas, os carros e todo o resto. Isso confirma que realmente nenhuma forma de energia elétrica é confiável aqui. Paul também fala de uma colônia que desapareceu em circunstâncias misteriosas em 1587. Os colonos deixaram animais, roupas e comida para trás. A única pista deixada era uma palavra cravada numa árvore que dizia Croatoan. Ninguém sabe o que aquilo queria dizer. E o Paul faz uma correlação dizendo que o evento ocorrido era apenas um aviso de algo maior, que seria isso que está acontecendo agora. Mas isso é só uma teoria dele, não há como saber se ele está de fato certo.
Um pouco depois, o Luke diz aquilo que ouviu na transmissão para o resto do grupo, a parada de não confiar em nenhuma fonte de luz que não seja a que esteja em suas mãos. Então ele afirma que aquele bar pode ser uma armadilha, afinal eles só estão ali por causa da luz. Talvez aquilo poderia ter sido algo arquitetado pelas coisas para fazer eles se sentirem seguros e então, de repente, a luz acabaria ali e todos eles seriam abduzidos. Para mim, essa hipótese parece fazer sentido. Realmente, confiar só na luz do bar parece não ser uma boa ideia. Eu sempre teria algo em mim que estivesse emitindo luz, como uma daquelas argolas que a Rosemary tinha. Assim, se a luz acabasse de um momento para o outro, haveria essa segurança a mais. Além disso, seria bom colocar velas nos lugares onde eles estivessem e sempre deixá-las acesas. Quando uma estivesse prestes a acabar, bastava colocar outra. Naquelas casas americanas tem lareiras, certo? Então uma pessoa que estivesse em casa com a lareira acesa estaria de boa. De boa não é a palavra, né? Mas poderia se manter vivo por mais tempo. Só precisariam alimentar o fogo sempre para que ele não apagasse e ter todo tipo de luz à mãos. Lampiões seriam uma boa nessa situação, inclusive. Por acreditar que o bar não é confiável, Luke decide que é melhor eles irem para Chicago. Como o cara que ele viu naquela transmissão era de lá, ele acredita que em Chicago haja sobreviventes. Só que para chegar lá precisarão pegar um carro que Luke tinha visto antes. O carro era o único que funcionava dentre todos que Luke testou e não estava muito longe dali, mas a bateria estava fraca. Por isso ele iria empurrar o carro até o bar e iria plugar os cabos do gerador na bateria para fazer o automóvel funcionar. Só que por estar com a perna machucada, Luke vai precisar de ajuda. E assim Rosemary se oferece para ir junto com ele. Eu acho esse plano bem ruim. Eu iria me concentrar em ficar naquele bar mesmo. Iria procurar por velas, lampiões e qualquer coisa que pudesse funcionar com fogo para manter as coisas afastadas de mim. Além disso, eu procuraria por um rádio também para ver se pegava alguma transmissão. Afinal, se houvesse algum lugar seguro, eles estariam transmitindo alguma mensagem. Acima de tudo, eu iria esperar para ver se as coisas iriam ficar melhores. Mas já que decidiram ir buscar o carro, eles poderiam fazer como eu falei antes. Sair queimando coisas pelas ruas como carros para gerar mais luz. Indo assim, só com as luzes que eles tinham em seus corpos acabam se lascando porque tudo vai parando de funcionar pelo caminho. Tem um momento que eles quase não têm mais luz, mas se tivessem trazido um galão de gasolina com eles, poderiam queimar os carros ao redor. Algum que estivesse um pouco mais longe, né, para que eles não fossem atingidos por uma explosão, é claro. Também poderiam ter feito tochas improvisadas. Eles fazem uma depois, mas o que eles deveriam ter feito é ter levado uma cada um. Deixariam elas apagadas, né, até que de fato precisassem usar elas, porque, sei lá, algum eletrônico apresentou defeito. Tanto o Paul quanto a Rosemary acabam sendo abduzidos, mas mais porque eles são bem idiotas mesmo, porque em ambos os casos era óbvio que era uma armadilha das almas para enganar eles. Como é que você vai sair para qualquer lugar sem uma luz às mãos, né? Não faz sentido. Agora sozinho, o Luke consegue levar o carro ao bar e fazê-lo funcionar. Só que quando eles acabam chegando perto da igreja que a mãe do James tinha ido antes, o moleque idiota sai do carro. O carro precisava ser acelerado constantemente, senão ele morreria. E o James estava encarregado de fazer isso enquanto o Luke fechava o capô. Então quando o moleque só sai do carro e vai para a igreja, ele quase faz o carro parar de funcionar. E essa é uma decisão tão idiota, porque seria muito mais fácil buzinar com o carro para ver se tem alguém lá dentro, ou gritar. Se após buzinar e gritar lá fora não saísse ninguém daquela igreja, é óbvio que não havia ninguém ali. Mesmo vendo que tá tudo errado naquele lugar, James continua falando: "Mãe, é você!" Ele pelo menos poderia correr logo para onde estavam aquelas velas, assim pelo menos se protegeria das almas nas sombras, mas nem isso ele faz. Só fica andando que nem uma lesma mesmo. O Luke a princípio pensa: "Ah, que se dane", e vai com o carro rumo a Chicago. Eu faria o mesmo. Amigo, se você quer ser levado por essas coisas, tudo bem, mas eu tenho outros planos. Só que o Luke volta pelo James ao que ele vê escrito Croatoan num lugar por onde ele estava passando. Talvez a suposição do Paul tivesse um fundo de verdade, afinal de contas. Luke volta à igreja, deixa o carro e corre em direção ao garoto. Tá, mas ele não podia simplesmente esperar o James no carro mesmo? O farol do carro tinha iluminado todo o recinto. O garoto estava protegido, era só o James ver que a mãe dele não estava ali. Aliás, eu não sei como é que a Santa não percebeu isso até agora, mas enfim. E ele poderia voltar pro carro. Mas não, o Luke sai do carro e daí o veículo morre. A luz do farol se extingue e Luke é abduzido.
É tanta decisão idiota que vou te contar, brother. No fim, o garoto sobrevive graças à luz das velas. De novo, o fogo salva mais uma pessoa. O sol nasce mais uma vez e essa garota que a gente viu em outros momentos do filme aparece. E daí os dois vão rumo a Chicago com um cavalo. O filme acaba meio dúbio, parece que as coisas ainda estão lá quando a noite cai. Será que um dia o mundo voltará ao normal? Não sabemos. Se as coisas continuarem como estão, a melhor forma de sobreviver é utilizando a luz das chamas. Se o mundo chegar em um momento de noite eterna, como previu o Luke, o fim da humanidade será questão de tempo. Utilizando os métodos que falei, acredito que os sobreviventes podem esticar suas vidas, mas ainda assim, eventualmente irão sucumbir. Sem a possibilidade de usar energia elétrica de maneira concreta, a humanidade que restasse estaria praticamente vivendo na Idade da Pedra. Acho que por isso faz sentido afirmar que os humanos não sobreviveriam às sombras que vemos em O Mistério da Rua 7. Bom, este foi o vídeo, espero que tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!